Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 4ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. E não deixe de nos acompanhar nas plataformas digitais do Corém São Paulo para não perder nenhum episódio. E é claro, se inscreva, ative o sininho e você receberá as nossas notificações. As portas do Sala de Enfermagem estão abertas para você. E você já sabe, aqui no nosso podcast Sala de Enfermagem os assuntos são sempre atuais e levam vocês a refletir sobre a nossa realidade brasileira. E é claro, no dia de hoje nós vamos discutir um tema extremamente atual, a saúde mental. A Organização Mundial de Saúde nos trouxe numa publicação de 2022 que o nosso país é o país que mais tem pessoas ansiosas. 9,3% das pessoas que convivem na nossa população brasileira é extremamente ansiosa. E isso demonstra que no mundo inteiro, mais de 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de transtorno mental. E o dado mais importante dentro deste 1 bilhão de pessoas é que 15% são adultos e estão em idade laboral. E a enfermagem, como vocês sabem, é a maior força de trabalho da saúde brasileira. Nós somos quase 3 milhões de profissionais. E por isso, o tema tão importante como esse, hoje nós trouxemos 2 convidados extremamente especiais. Nosso querido conselheiro Kenny Paulo Ramponi. Tudo bom, Dr. James? Tudo jóia, meu querido? E aí, como é que você tá? É um prazer, estar aqui nesse espaço junto com vocês, doutora Vanessa, que faz parte do plenário, Dr. James, que tive a honra de conhecer já há alguns anos, e com uma referência aqui, que é a professora Marisol, publicadora de livros, uma autora exímia e companheira de diversas lutas ligadas à saúde mental. Já que a bola quicou para você, Marisol, não perde tempo não, conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Primeiro prazer e é uma honra estar aqui, já conheci o James do Ingresso a Corém. Vanessa também, então é um prazer estar de olhos nos olhos com a Vanessa conversando na saúde mental. Kenny, a gente já se conhece há um tempinho, de alguns anos, então não vou contar quantos, tá, pessoal? Não precisa. Então, prazer a todos, hoje será um prazer. Então, de formação, sou enfermeira, sou graduada pela USP, fiz a especialização em saúde mental psiquiátrica pela Unifesp e o mestrado em administração de serviços de saúde pela USP. Sou professora universitária de graduação dos cursos de enfermagem e autora e organizadora do Psiquiatria para a Enfermagem, e que esse ano, em breve, a gente vai ter a 2ª edição revisitada num novo formato e com todos os temas necessários para a gente discutir. E o Kenny é um dos autores de mais de um capítulo. Olha só. Kenny, aproveita e fala para a gente um pouquinho dessa trajetória. Eu também queria agradecer mais uma vez ao meu parceiro de podcast, Dr. James. Marisol, é um prazer estar aqui com você e o nosso parceiro aí de plenária, Dr. Kenny, que também é uma sumidade aí na questão. Eu falo que eu estou muito orgulhosa de ter. Eu aprendo muito com vocês diariamente. Conta um pouquinho dessa trajetória, Kenny, para nós. Não posso deixar de começar dizendo que a enfermagem vem de berço, Em casa, minha mãe, técnica de enfermagem, influenciou nessa escolha. Acho que isso é importante começar dizendo. Sou enfermeiro, graduado pela Universidade de Santo Amaro, com uma trajetória já desde o início ligada à saúde mental. Lá tivemos referências como Rosiane Castro, Cláudia Plobrejanov, Silva Vai. Acho que são pessoas que já influenciaram na minha carreira de saúde mental. Tive a oportunidade de me aprimorar com aprimoramento multiprofissional no primeiro CAPS do Brasil, CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira. E de lá fui para a especialização em enfermagem, saúde mental e psiquiátrica, também na Unifesp, só que com profissionais diferentes, Sua referência é a doutora Doris, a minha professor João Fernando Marcolan. De lá, acho que tive a oportunidade de inaugurar diversos serviços CAPS 24 horas. Primeiro em Guarulhos, depois na região do Heliópolis. A trajetória é longa, ligado à saúde mental e ligado à parte política, acho que, da saúde mental. Tive a oportunidade de militar na área da saúde mental, nos diversos movimentos, fazer parte de departamentos de enfermagem, do movimento da luta antimanicomial,
até que um dia cheguei nesse lugar chamado Conselho Regional de Enfermagem. Isso foi lá em 2012, e de lá nunca mais saí. E hoje tenho o prazer de ocupar esse espaço com você. Nossa, que nos pelas orgulhamos. mãos desse grande homem chamado James Francisco. Que honra estar aqui, né? Que O honra. grande homem é só de tamanho, fique tranquilo. Bom, Kenny, você trouxe um tema extremamente importante, né? A luta antimanicomial. Nós lutamos essa batalha já há alguns anos na saúde brasileira e a enfermagem tem um papel importantíssimo. E aí eu gostaria que vocês trouxessem justamente em momentos diferenciados, Marisol trazendo essa visão da academia na formação do profissional de enfermagem, não só o enfermeiro, mas também o auxiliar e o técnico de enfermagem. E você, Kenny, da sua prática, né, profissional, de ter essa oportunidade de inaugurar tantos serviços de saúde, como é que a enfermagem tem atuado nesses campos? Acho que, assim, uma coisa importante, se a gente lembrar de datas, né? Então, em 1989, a gente tem um projeto de lei do Paulo Delgado que passa por décadas no nosso Congresso, Senado, e aí em 2001, ou seja, acabou de fazer um pouquinho mais de 20 anos, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que é a Lei 10.216 de 2001. E aí ela coloca uma questão que muita gente faz confusão. Ela coloca a substituição progressiva do modelo manicomial para assistência extra-hospitalar. O que isso significa? Fechar hospitais psiquiátricos no modelo manicomial. Então, até 2010, Sorocaba, que é 100 quilômetros de São Paulo, era a primeira cidade no mundo com mais leitos psiquiátricos por habitante. Sorocaba ainda não tem 1 milhão de habitantes, porque tinha 7 hospitais psiquiátricos que no mínimo de 500 leitos. Então, uma confusão que as pessoas fazem é, a gente continua oferecendo internação para pessoas em casos agudos, como sobreviventes de tentativa de suicídio, pessoas com quadro psicótico muito grave, que não estão conseguindo cuidar de si, então podem colocar a sua vida e a de terceiros em risco, e aí gradativamente abrindo os CAPs. Então, por exemplo, Kenny comentou do CAPS Itapeva, como ele é conhecido, ele começou em 87. Ele começou antes do projeto de lei. E hoje a gente tem diversos CAPs. Infanto-juvenil, CAPs 1, 2, 3, que depende do tamanho da cidade, mas requer para a população adulta, e o CAPs álcool e drogas. E aí, esses serviços trabalham em conjunto. Né? Então, algumas pessoas precisam de internação e outras precisam do CAPS. Diferente, né, James, Vanessa? Eu sei que o Kenny também partilha dessa informação, que hoje a gente vê nas mídias sociais muito humor. Exato. CAPS cônio, né? Então, olha, eu vou visitar a minha amiga que está no CAPS. Olha, eu só encontro boy no CAPS. Pera, quem faz tratamento no CAPS tem uma indicação terapêutica. Séria, né? Séria. A pessoa tá em sofrimento, ela não tá empiada. Então, se a gente vê desenhos animados, pica-pau, memes da camisa de força, a gente quebrou isso com muita luta. E aí, a luta dos profissionais eu já vou deixar pro Kenny. Para alguém hoje, falar de camisa de força no CAPS, pra gente não é humor. É um estigma risonho, mas é estigma. E, mais uma vez, a gente vai para a questão da grande luta, que é a luta antimanicomial, que é a questão da exclusão. Acho que esse termo que parece ainda... Nossa, mas vocês ainda falam de manicômio em pleno século XXI? Sim, porque luta antimanicomial, em algum momento, foi sobre um espaço físico, né? Grandes hospitais psiquiátricos, como o Marisol bem citou, no exemplo de Sorocaba. Mas também tem o conceito do que é um manicômio. E essas observações de redes sociais, de forma de humor, que hoje fala meu dia mais tranquilo no CAPS, são algumas nuances do que é também manicomial. Acho que é nesse sentido que a gente sempre precisa levantar a bandeirinha de que isso também é manicomial. Esse tipo de humor, esse tipo de meme, isso não favorece ao
bom andamento do serviço, do reconhecimento do serviço, e faz com que as pessoas confundam o que são os serviços CAPS e a sua indicação. Eu acho que muitas vezes as pessoas desconhecem até o que o CAPS oferece. Sim. Muitas vezes a gente encaminha pacientes da atenção básica para o CAPS e fala, não, mas lá, não, o CAPS, não vou para o CAPS. E não é isso, o CAPS é um serviço. Sim. É um serviço onde tem acompanhamento, onde tem, às vezes, a pessoa vai ficar o dia inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, James? Até para as pessoas que desconhecem, que não vivem a saúde mental. Como é que a enfermagem está inserida nisso? Isso, como que ela está inserida? Fala pra gente. Eu acho que, assim, a primeira coisa é reforçar algo que a Marisol falou sobre os tipos de CAPS, né? Que nós temos diversos tipos de CAPS. Então, nós temos o tipo CAPS 1 para municípios de até 30 mil habitantes, o CAPS tipo 2 para municípios entre 30 e 150 mil habitantes, e aqui um parêntese. Nós podemos ter CAPS 2 tipo adulto, infantil e álcool e drogas, e aí nós passamos para o CAPS tipo 3, que é um CAPS 24 horas, ou seja, uma atenção inclusive noturna para casos específicos da rede, né? Essa rede de atenção psicossocial. E nesse CAPS, 24 horas também, para a população adulta, infanto-juvenil e álcool e drogas. Como eu citei, a rede de atenção psicossocial, a rede não é só CAPS. Nós temos também a integração com as UPAs, com a própria atenção primária à saúde, com o serviço de médico de atenção à urgência, né, o SAMU. E por que eu vou dizendo isso? Porque essa rede é complexa. E ela é tramada, por vezes, nessa rede com os matriciamentos, que é assim que a gente faz lá na faz a troca para saber o que é um caso do serviço CAPS, o que faz sentido. Ou a referência rede, contra a referência desses pacientes. Exatamente. Né? Eu acho que a gente, trazendo isso para a nossa população, para os nossos profissionais, que existem esses tipos, acho que já é um grande esclarecimento do que é o CAPS, que existem diversos tipos de CAPS, e o mais importante, o enfermeiro está em todos esses serviços atuando de maneira complexa e bastante completa, e é o único profissional, para vocês terem uma ideia, que no serviço 24 horas está presente. Não existe outro profissional que não o enfermeiro em saúde mental no serviço CAPS 24 horas no período noturno, só o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Legal. Então, vocês já colocaram aí um cenário de toda a estrutura, né, de saúde vinculada a essa questão psicossocial da doença mental. A enfermagem, nós já vimos que tem esse papel preponderante para fazer justamente esse matriciamento, essa indicação do paciente para o local correto, né? Então, a enfermagem ela tem um papel não só de assistência, mas também de regulação deste serviço e desses pacientes na condução do melhor serviço, da melhor condição de atendimento. É isso? E quando a gente olha para essa situação, a gente vê também falar das residências terapêuticas. É claro, como tudo no Brasil, a gente tem diversas distorções e a população entende que muitas vezes essas residências terapêuticas, elas são locais onde a assistência prestada, ela não precisa de um profissional de saúde. E eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho dessa realidade da residência terapêutica e o papel meu, enquanto profissional de enfermagem, na condução desses locais. Acho que uma questão importante quando a gente pensa na lei da reforma psiquiátrica, que foi um movimento no mundo inteiro pós-Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, por N situações econômicas, de falta de tratamento medicamentoso e políticas também, permaneceram décadas na vida. Então, a gente não tinha... Podia internar uma criança? Podia. Então, algumas pessoas passaram a vida dentro de um hospital psiquiátrico. Veio a lei da reforma, tá, e aí você passou vamos arredondar, dos 15 aos 45 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Seus vínculos familiares se perderam. Para onde você vai? Ah, mas tem pessoas em situação de rua. Infelizmente existem no mundo inteiro, mas algumas não são portadoras de transtorno mental. Então, vamos dizer assim, sabe se virar na rua. Agora, alguém que passou a vida no hospital psiquiátrico e que tem um sofrimento mental, que foi o motivo da internação,
o nosso entendimento do Ministério da Saúde na lei da reforma foi, não dá para jogar essas pessoas. E aí se cria essas residências terapêuticas, que já chamaram moradia assistida, lar abrigado, para dizer, essas pessoas precisam de um espaço transitório, elas não estão mais agudizadas, então elas não precisam ficar internadas, mas não dá para falar, se vira. E aí o serviço social, outros profissionais, tenta reencontrar essa família, que direitos que ela tem, já que a maioria nunca trabalhou, e como que reinsere elas na sociedade. E aí um profissional que fica responsável, adivinha? A enfermagem por quê? Para auxiliar nas atividades de vida diária, para ajudar na adesão ao tratamento medicamentoso, lembrar que essa pessoa tem um corpo. Então, como que ela vai na UBS? Como ela abre o cartão SUS dela? Quais as consultas, como é que é ir ao dentista, no caso das mulheres, como é que é fazer prevenção do Papa Nicolau, começar a tomar um contraceptivo, que parece, para quem é de fora, quem não conhece o serviço, acha que é algo muito simples, né? E não, é extremamente complexo, né? É pensar como se fosse, entre aspas, uma república de estudantes, né? Então, a primeira vez que eu estou conhecendo o James e a Vanessa, eu vou morar com eles? Eu vou dividir banheiro? E como é isso, né? E lembrar que esses serviços, né, as residências terapêuticas, elas estão inseridas no território. E a ideia é que elas sejam casas. E vamos pensar, quem está preparado para ter no seu lado um vizinho que são pessoas com transtorno mental? Será que a nossa população está preparada? A comunidade local, né? Nós sabemos de diversos conflitos da comunidade, que a saúde mental é legal, eu falo que eu tenho depressão, mas quando um grupo de pessoas vem morar numa residência terapêutica do lado da minha casa, isso já não quero mais. E acho que nesse sentido a enfermagem tem grandes potenciais, né? Seja a equipe técnica de enfermagem, seja os enfermeiros, porque todo o serviço de residência terapêutica tem que estar vinculado a um CAPS. Ok. E acho que ali nós temos, né, nessas nuances, a importância do enfermeiro, do técnico de enfermagem na atividade de vida diária. Imaginem vocês que pessoas, no mínimo, elas saíram 5 anos, né? Elas estavam por 5 anos fora da sociedade. Isso é o mínimo. Perdeu o convívio total. Perdeu o convívio total. Então, desde... Hoje a gente sabe, muito fácil chamar um Uber, mas... E aquela pessoa que não sabe nem o que é o celular? E dinheiro? A última vez que ela viu o dinheiro era cruzado real, e hoje nós estamos em reais. E... Não, o Kenny falando, eu lembrei da minha experiência enquanto aluna, que eu fiz no Juqueri. E lá tinham, os prontuários eram da década de 50, 60. As pessoas, elas estavam totalmente, era um depósito de gente. Então as pessoas, elas estavam todas iguais, com cabelos raspados, usavam as mesmas roupas, compartilhavam os mesmos cigarros, porque elas... E aquilo para mim ficou muito marcado na época em que eu... Isso há 20 anos atrás, mas ainda existiam pessoas que... E existem ainda, se eu não me engano, sim, né? Sim. Então é uma realidade, né, James? A gente precisa realmente entender, e eu, enquanto gestora, também participei muito próximo das serviços de residência terapêutica, e a gente vê que realmente a enfermagem é que faz a gestão ali desse serviço. Né? A gente tem a parte dos técnicos que ficam com todos os cuidados, mas a gestão desses pacientes fica a cargo da mão do enfermeiro, isso mesmo. E a Vanessa traz um outro tema que é extremamente relevante. Ela disse que ficou marcada desde o período em que ela fez a graduação. E isso é uma realidade que tem acontecido muito com a população de profissionais de enfermagem. A pandemia foi um momento extremamente preocupante para todos nós, né? Principalmente para o sistema COFEM-COREM, que se preocupa com a questão da saúde mental dos profissionais de enfermagem. Nós frequentemente observamos diversas situações onde o profissional de enfermagem está envolvido em transtorno mental e ele acaba levando ao autoextermínio, à tentativa de autoextermínio, há um sofrimento muito grande nas unidades de saúde. E hoje, como é que vocês veem a atuação dos profissionais de enfermagem frente a essa situação de pessoas que tentam o autoextermínio, têm tentativas de suicídio? Como é que tem que ser o nosso comportamento na sala de emergência? Eu digo para vocês que atuei durante muitos anos na sala de emergência de alguns hospitais públicos e essa era uma realidade que nós tínhamos, que muitos dos profissionais tinham aquilo como uma situação
em que não se dava o devido tratamento a essas pessoas que tentaram suicídio. Ou muitas vezes acabavam banalizando, né? Ah, tá tentando fazer isso porque, sei lá, brigou com o marido, tá com uma situação difícil, mas assim, banaliza, né? James não traz isso como uma coisa, um alerta para nós da área da saúde, né? Essa é difícil. Essa vai render, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Vamos dar academia para prática. Boa. Na academia, a gente é formado para atender esse paciente? Boa. Excelente pergunta. Acho que a gente tenta fazer o melhor. Acho que tenta. Acho que, quando digo acho, é pensando nas limitações. Porque acho que quando o James traz essa fala tão importante, eu preciso fazer localizações históricas. Eu sou fã de história. Então, acho que, primeiro, a gente não sabe, muita gente está pesquisando, e aí eu digo muita gente no mundo inteiro. Então, começou o século XX, 1900. A gente não sabe o que aconteceu no século XX, mas a partir daí, a taxa, a incidência e a prevalência de suicídio no mundo inteiro nunca parou de crescer. O que a gente teve é Primeira Guerra Mundial. Então, todo o país, ou toda a grande guerra que envolveu o mundo, cai a taxa de suicídio. Então, a gente teve o declínio na Primeira Guerra Mundial. Começou. Aí teve um evento que é a crise de 29 nos Estados Unidos. Esse evento, ele é extremamente marcante, a Grande Depressão, porque, de novo, aumentou o suicídio. Mas aí veio o fator econômico. Isso, financeiro. Que é o quê? A partir daí se percebeu que todo o país, ou quando o mundo inteiro entra em desemprego, obrigatoriamente aumenta a incidência e a prevalência de suicídio. Então, eles andam juntos. Veio a Segunda Guerra Mundial, caiu. Saímos da Segunda Guerra, e aí a gente só teve diminuição, Vietnã, Guerra da Coreia, os conflitos de Oriente Médio, rompimento da União Soviética, mas esse índice não para de crescer. Lá por 17, 18, a Organização Mundial de Saúde tinha previsto que a partir de 2020 ia ter um salto, ia se alcançar 1 milhão de mortes por suicídio anualmente. Só que ninguém tinha previsto a pandemia. Então, era só pensando na saúde mental. Ponto. Veio a pandemia. Todo mundo falou de saúde mental. Aí a preocupação aumentou. Por quê? Porque no mundo inteiro se percebeu que, em média, 2% do PIB, do Produto Interno Bruto, de um país vai para a saúde mental. Claro, o que é o PIB dos Estados Unidos, o que é o nosso? Então, os 2% tem uma diferença, mas, em média, 2%. A gente sabe que as consequências da saúde mental da pandemia, a gente está começando a pagar a conta. Porque o desemprego, infelizmente, está aumentando no mundo todo, depois do lockdown. Se diminuiu. O que a gente tem os dados de até 2022, da Organização Mundial de Saúde, da IASP, Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, que 2020 e 2021 diminuiu. Aí a discussão é... As pessoas puderam falar mais de saúde mental, porque se falou, porque todo mundo percebeu, opa, então eu preciso de ajuda. Esse foi o lado positivo. O segundo lado, a dificuldade de acesso aos métodos letais. Porque muita gente ficou, não vou fazer isso em casa, junto com a minha família. Só que as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, hipertensão, estão aumentando e estão impactando na atenção primária. E aí a saúde mental também. Então, a gente sabe que a partir de agora que a gente vai ver as repercussões negativas da saúde mental. Então, a perspectiva é que a gente vai, infelizmente, começar realmente a ver o aumento de mortes por suicídio. E aí vem que desde 2000, a Organização Mundial de Saúde tem 2 protocolos, 2 guias, traduzidos para todos os idiomas. Um da mídia, então, como jornalistas devem noticiar, e o que impressiona na academia... Muitos professores não conhecem. Aí você fala assim, da publicidade, de jornalismo, e você fala, como assim? Você não sabe onde um documento é. Isso, né? Exato. Sim. E o outro, que é a conduta de médicos e profissionais de enfermagem de hospital geral de emergência frente ao suicídio. Ele também é de 2001, 2002, se não me engano, esse documento que pauta. Então, a Organização Mundial de Saúde sabe que os profissionais que não são da saúde mental é o que mais precisam se capacitar nessa temática.
E o Kenny é um dos principais promotores dessa Com política certeza. hoje, utilizando as ferramentas do Corém São Paulo. Kenny, fala pra gente como é que você tem trabalhado isso com a enfermagem paulista. Acho que a gente tenta, né, fazer isso e trazer o que há de melhor e de mais avançado para a saúde mental paulista. Mas pensando em sistema COFEM-Corens, nós não podemos nos esquecer, o doutor Adores já esteve aqui nessa sala, né, de enfermagem, trazendo a importância do enfermagem solidária, que eu acho que foi um momento e um movimento que segue-se até hoje de escuta do nosso profissional. Eu acho que esse foi um primeiro passo fundamental para que a gente tivesse um momento de cuidado real do sistema. Não é a atividade finalística do nosso sistema, a gente sabe, mas se a gente não tem um profissional saudável ou minimamente apoiado e amparado, ele não vai estar apto para o trabalho. Acho que isso foi algo fundamental e eu tenho o prazer de estar mais uma vez aqui com a Marisol, que também faz parte desse time do Enfermagem Solidária. E eu tenho que cortar o Kenny para fazer, não é propaganda, mas eu acho que é um reforço. Eu lembro que o lockdown foi dia 16 de março, porque a universidade fechou, e falou assim, quem tá a caminho tudo bem, assina o ponto, quem não tá nem sai de casa. E aí dia 26 de março, o COFEM inaugura o Enfermagem Solidária. Foi o primeiro conselho no país a pensar na saúde mental dos seus profissionais. Primeiro e único, né? Até Exato. Hoje estamos Que aí manteve, com a... né? Exato. Infelizmente, né, tivemos a catástrofe no Rio Grande do Sul e estamos seguindo atuando com as salas abertas, né, com os ouvidos atentos ao nosso profissional. Ainda seguimos com a enfermagem solidária. E o solidário, uma outra coisa que a gente tem que reforçar, só foi conduzido por enfermeiros especialistas em saúde mental. Sim. Todos os voluntários tinham que ser especialistas, e foram. E aí se atendeu 24 horas por dia, 7 dias por semana, para saber, né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque as pessoas não sabem quanto de especialistas a gente tem nessa área. Ó, e só pegar o gancho, Kenny, fala para o pessoal do curso que está em andamento, para que ninguém perca essa oportunidade, né, James? Peraí, não é só assim, né? Fala do curso. Lembrar você, profissional de enfermagem, que o Corém São Paulo tem um papel importantíssimo na condução da enfermagem paulista e da enfermagem brasileira. Nós nos preocupamos todos os dias com a sua saúde e, para isso, nós utilizamos a expertise dos nossos colaboradores, dos nossos conselheiros, para fazer, sim, uma atividade que pode não ser tida como finalística, mas para nós do Sistema COFEM-Corém é extremamente importante na saúde de cada um dos profissionais, enfermeiros, auxiliares, técnicos e obstetrizes. Então fala, Kenny, o que é que o Corém São Paulo está trazendo de novo para essa população? Mais uma inovação. Acho que foi um prazer poder coordenar o curso de comportamento suicida, ações para os profissionais de enfermagem e trazer essa temática, pois nós somos apaixonados, né, Marisol, pela saúde mental, mas nem todos os profissionais da enfermagem o são. Mas a saúde mental resvala em todas as áreas. Então, nós reunimos um time de especialistas, 9 especialistas, para trazer o tema comportamento suicida, ações de enfermagem, dividido em 5 módulos, trazendo o que há de mais inovador no comportamento suicida, desde instrumentos de avaliação, escalas, manejos, ética, o impacto da epidemiologia, né, que a professora Marisol bem trouxe, esse retrato histórico, sobre o Setembro Amarelo, que eu acho que é um tema bastante importante, e acho que uma coisa que você trouxe na sua fala, Dr. James, é a questão de o que fazer quando estou lá. A primeira coisa, a escuta. A escuta. Se eu consigo ter a escuta, esse cuidado com aquele outro que vem trazer aquela demanda, eu já minimamente acolhi essa pessoa, porque isso é a grande questão, né, das pessoas que passam por esse momento mais difícil da vida, que é pensar em tirar a sua própria vida. Se a gente treinar isso que é tão importante para a nossa profissão, que é a escuta desse profissional, ele estar apto a fazer essa escuta, acho que a gente já vai ter salvo muita gente, ter capacitado, né, muita... a situação de muitas pessoas. Acho que isso é algo que vai ser importantíssimo e é inovador, é pioneirismo,
né, de especialistas falando sobre comportamento suicida. E também não podemos deixar, né? Eu sei que a pergunta da academia foi para a professora Marisol, mas Ribeirão Preto, na enfermagem de Ribeirão Preto, eles têm um momento específico, né, na graduação que tem essa condução da escuta específica sobre o comportamento suicida. Então, acho que isso seria fundamental para as outras, né? Acho que inovações dentro do ensino são fundamentais. Nem sempre a gente sabe que é possível, mas a gente tenta. É isso aí. E, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um episódio da nossa 4ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem. Mas, é claro, não poderia deixar de dizer a vocês que o Corém São Paulo não encerra o assunto saúde mental aqui. Façam parte, assistam ao curso, participem, é um momento de aprendizado. E, para isso, eu gostaria aqui que os nossos convidados deixassem aí as suas considerações finais deste podcast. Eu acho que vou fazer um convite a todos que acessem o Corém Educação para acessarem o curso, mas também sigam nas redes sociais do Corém, pois vem muito material ligado à saúde mental para você, profissional da enfermagem. E não podemos deixar aqui de esquecer do técnico de enfermagem na área de saúde mental, dos auxiliares de enfermagem, que também tem grande relevância, e esse curso está aberto também a você, profissional técnico auxiliar de enfermagem de comportamento suicida, pois nós sabemos o quanto esses profissionais na área de saúde mental se alinham ao profissional enfermeiro no cuidado. Então, esse é meu convite. Venha conosco. Doutora Marisol? Primeiro, novamente, uma honra estar aqui. A gente sempre, quando está com algumas pessoas, a gente consegue aprender mais e a cabeça fervilha. Mas se você é estudante, profissional, se cuide. Se você estiver em sofrimento, liga, acessa a Enfermagem Solidária, liga para o CVV. Sofrer faz parte da vida, mas não precisa se sofrer sozinho. Se precisar tomar remédio, é uma temporada da vida, né? Então, o que a gente fala para tirar o estigma das pessoas comuns também cabe pra gente, né? Claro. Ninguém precisa ficar sabendo, não precisa postar nas redes sociais, mas você pode buscar ajuda. E a gente merece também ser cuidado. Mais uma vez, obrigada, viu? Lembrar também, pessoal, que nós temos, né, James, o nosso programa, que é o Cuidando de Quem Cuida, semanalmente, com conteúdos incríveis, que você pode fazer a inscrição através do portal do Corém São Paulo. Então, é uma oportunidade também que você possa se cuidar. E o Corém São Paulo, desde a gestão 21-23, onde o James era o nosso presidente à época, e continuou com esse projeto. Então, é um projeto que tem muita segurança, e os profissionais que participam, técnicos, auxiliares, enfermeiros, sempre falam com muita satisfação do programa, porque realmente é inovador também, que o Corém São Paulo sempre inovando, né, James? É isso aí. Bom, quero agradecer a Marisol, Kenny, Vanessa, obrigada. Mais uma vez, um prazer enorme poder discutir um tema tão importante para a enfermagem brasileira, para a saúde brasileira, que foi a saúde mental. Esse não é o ponto final dessa conversa, certamente nós vamos seguir aí discutindo isso ao longo das diversas atividades do Corém São Paulo, e eu quero convidar vocês a assistir a todos os nossos episódios do nosso podcast Sala de Enfermagem. Eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo que nós temos no nosso país. E as portas da nossa Sala de Enfermagem estão abertas para você. Venha conosco! Vem!